Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Vinícius, trabalho na Caixa. Acho que aqui hoje é a oportunidade da gente estar trazendo aqui tanto o Roberto quanto o Gustavo, são os gestores aí dos nossos fundos em parceria com a Vinci, né? Uma parceria que já vem desde 2011, 2012, quando nós lançamos esses fundos. Nós estamos falando aqui do FIA Valor RPPS e do FIA Valor Dividendos RPPS. E a constituição desses fundos, ela veio com o propósito da gente usufruir exatamente da expertise da Vinci aí, na estratégia de valor, né? Uma estratégia que conta aí com escolha de ações com base em fundamentos sólidos, né? E obviamente que é isso que a gente espera dos fundos. Os fundos têm aí praticamente 7 anos aí de existência. E a ideia hoje é passar um pouco da palavra do que os gestores têm construído dentro da carteira do fundo. No caso, aqui o Roberto ele vai conversar um pouco com a gente sobre o valor RPPS, né? É um fundo que, dentro da estratégia de escolha de ações, é um fundo de ações livre e vem cumprindo bem o seu papel aí de que é reduzir, superar o benchmark, né? Superar o Ibovespa com menor volatilidade. Como a gente está aqui fazendo uma webinar, vocês vão ter a possibilidade de encaminhar suas dúvidas aí pelo chat, tá? Mas eu vou pedir o favor aí de vocês colocarem pelo menos o nome e o município ou um e-mail de contato para que a gente possa, depois do término da conversa aqui, a gente poder responder pontualmente cada uma das questões. Então, sem muitas delongas aí, passar para o Roberto aqui, o gestor do Valor RPPS, né, Roberto? Há 3 anos, acho que desde que você assumiu, a gente vem conseguindo obter um resultado adicional em relação ao Ibovespa. O fundo ano passado rendeu 50% contra 31% do Ibovespa, representando 160% do Ibovespa, praticamente quadruplicou de patrimônio, né, um nível de volatilidade aí 1,30% a menos de volatilidade. Então, sem muitas delongas aqui, eu passar a palavra para você, para que você passe aí para os cotistas o que você está fazendo com o dinheiro deles, e para os não cotistas, passar um pouco do racional do fundo para que eles possam tomar a decisão aí com mais confiança. Tá ótimo, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado vocês que estão nos assistindo aí pela atenção e pela confiança no nosso trabalho. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a nossa ideia hoje aqui é começar falando um pouco sobre o pano de fundo macro para o investimento em bolsa, o que é a nossa perspectiva, e depois a gente entrar, vamos dizer, numa discussão do fundo. Primeiro, nessa discussão do fundo, a gente vai falar um pouco do nosso processo de construção da carteira, como é que a gente, assim, pensa as exposições que a gente tem que ter no fundo, e aí depois a gente vai falar de 2 principais cases que a gente tem no fundo, e depois a gente vai passar para o Gustavo Kataguiri, que vai falar sobre o fundo de dividendos. Bom, começando aqui pela parte macro, vale falar do nosso entusiasmo aí com a perspectiva de bolsa para frente. A gente colocou nesse slide aqui que vocês estão vendo, do lado esquerdo, o juros real no Brasil, que apesar de ter sido bem comprimido aí nos últimos anos, ele ainda é bem maior do que em vários outros lugares do mundo, e a gente acha que com esse processo de reformas, que a reforma da Previdência foi o principal deles, o medo em relação à sustentabilidade da nossa dívida pública, da dívida do governo, fica muito menor, e isso abre bastante espaço para que os juros sejam mais baixos, e isso também abre espaço para que a gente tenha uma recuperação da economia. Quando a gente vê esse cenário de juros baixos e recuperação da economia, não tem classe de ativo que se beneficie mais do que as ações, né? Porque as empresas elas faturam mais e, ao mesmo tempo, elas têm despesas financeiras menores por conta desses juros mais baixos, e, além do que, com o custo do dinheiro mais baixo, o valor presente, desculpa a tecnicalidade aqui dos dividendos que as empresas vão pagar, fica maior. O valor lá do futuro fica maior, né? Então, esse é o lado do fundamento que nos deixa animado com a Bolsa. Se a gente olha para a direita, a gente vai falar um pouco agora de fluxo, e aí vocês conhecem esses números talvez até melhor do que eu. A verdade é que a indústria de fundos ela ainda está muito pouco investida em Bolsa,
A gente vai aprofundar esse ponto depois, mas historicamente a gente já teve mais investido em bolsa, e a verdade é que com o CDI, que sempre foi muito alto, nunca se precisou ir para investimentos alternativos, ir para a economia real, porque as metas atuariais, ou mesmo, vamos dizer, o que os rentistas, os poupadores brasileiros almejavam de retorno, já era super satisfeito com o CDI, que não tinha praticamente risco. Agora o jogo mudou, isso daí vai ser uma coisa muito boa para o país, e eu acho que vai fazer com que as pessoas direcionem cada vez mais dinheiro para a renda variável, como já acontece em vários outros países do mundo, e esse fluxo, tanto dos fundos, dos investidores locais, como dos estrangeiros, que ainda estão relativamente tímidos, mas devem estar começando a vir mais para o país, devem impulsionar o preço das ações, né? Aí aqui, indo um pouco além nessa questão da carteira da indústria de fundos, a gente colocou aqui o gráfico da pizza do que é a carteira dos fundos de pensão, né? E hoje a gente vê uma exposição ainda bem baixa, 7,6% em renda variável, né? A gente ainda tem aí quase 87% do investimento dos fundos de pensão em renda fixa, né? E aí, assim, mesmo com essa exposição, que eu acho que ela já foi mais baixa no passado, a gente vê que em números de dias para os fundos de pensão liquidarem as posições deles em bolsa, a gente está num dos patamares mais baixos aí da série. Isso porque também a liquidez da bolsa está muito forte, ela melhorou muito, então existe, eu acho que um grande conforto para se aumentar a exposição sem ter qualquer problema de precisar resgatar esse dinheiro, né? E aí aqui, vamos dizer, a gente faz um comparativo com o que são os fundos de pensão americanos, né? A gente colocou a pizza do que é uma carteira padrão de um endowment americano, aquelas fundações que, vamos dizer, sustentam muitas das universidades americanas ou entidades que dependem de pesquisa e tal, que são aquelas fundações que têm cabeça de longo prazo, e aí a gente vê como é importante a exposição em equities num país onde os juros é baixo, né? Então, mais de 50% da carteira dos endowments lá nos Estados Unidos está investido em ações, e a gente acha que a gente vai no tempo migrar, talvez nunca chegue a esse tanto, mas migrar para patamares mais parecidos com o que é isso daqui, né? Então, e a gente vê assim como renda fixa, essa parte que é bonds, né, que essa parte preta do gráfico, é pequeno, né, só 7% do investimento por lá. Muito bom. E aí eu acho que assim uma dúvida pertinente que muita gente tem poxa, a bolsa já está perto dos 120 mil pontos, né? Será que ela está cara? E aí a gente colocou esse gráfico aqui, que ele ajuda a gente a desmistificar um pouco isso. A gente está colocando aqui o que é o retorno em lucro da Bolsa, ou seja, o que as ações vão dar de lucro como percentual do preço delas. Isso, vamos dizer, se é 9%, né? E subtraímos disso o que é o retorno das NTNs. Se a NTN está 3,5% e a Bolsa está, o lucro das empresas da Bolsa dá 9% de yield, a diferença de um para o outro, a gente está falando de 5,5%, né? Então, a gente olha esse número hoje e olha esse número para trás, aqui nesse gráfico.
e a gente consegue ver, assim, aqui quão melhor ou pior o investimento em bolsa está e esteve em relação ao investimento em renda fixa corrigida por inflação, né? Ao título soberano, vamos dizer. E aí a gente consegue ver que, na verdade, a gente está com um prêmio em relação à NTN, que é um prêmio bem alto, bem maior do que a média histórica, aí, que foi uns 3,5, né? O que isso quer dizer? É que, assim, em relação à alternativa de se investir na NTN, a Bolsa parece estar até mais barata do que ela costuma ficar, né? E uma outra forma de ver isso aqui a gente está olhando para o múltiplo preço-lucro da Bolsa, né? E aí a gente vê que quanto mais baixo, obviamente, mais barata a Bolsa está, né? A gente está acima da média aqui, estamos com preço-lucro aí na casa de uns 12 e pouco, mas a gente já teve em vários outros momentos do passado bem mais alto do que a gente está hoje em dia, com uma atenuante muito importante para o momento atual, que o CDI, a NTN nunca tiveram tão baixos, né? Então, dadas as alternativas, a Bolsa não parece estar cara, ela parece estar atrativa na nossa opinião. E aqui a gente passa um pouco agora, vamos dizer, para a nossa expectativa macro, né? Então, como vocês devem estar acompanhando, o ano passado foi um ano que a gente teve um crescimento fraco, né? Que vem, na verdade, sendo uma sequência de crescimentos fracos. Aí a gente teve um crescimento na casa de 1% desde 2016, né? Mas aqui a explicação, mesmo assim, tendo começado o ano esperando um crescimento forte e isso não ter se concretizado, a sensação que a gente terminou o ano era uma sensação de uma economia de fato se recuperando. E aí eu acho que vale a gente tomar um tempinho para explicar por que assim, o país cresceu tão pouco e a sensação de recuperação foi uma sensação melhor, né? Porque, assim, a parte do consumo e de criação de emprego foi bem no ano passado, mas a economia mundial e os nossos parceiros em especial, seja a Argentina, que teve um problema na eleição, que teve uma frustração grande do mercado com o resultado da eleição na Argentina, e a China, que foi pega por conta da guerra comercial, sofreram, e isso impactou as nossas exportações. E, ao mesmo tempo, o governo está fazendo um movimento de redução forte dos gastos, e isso também, vamos dizer, diminuiu aí o investimento e o gasto do setor público, mas o setor privado, no mercado doméstico, foi bastante bem. Sobre essa desaceleração do setor público, eu acho que tem, apesar dela assim, prejudicar um pouco o nosso crescimento no curto prazo, ela é super saudável. Ela abre espaço para que a gente tenha um juros bem mais baixo, né? Com um governo menos representativo na economia e com déficit menor. E uma coisa boa que acontece é que, assim, a gente, por ter tido aí a pior crise da nossa história e está tendo uma recuperação que é só lenta, né? A gente ainda tem muita ociosidade na economia, então isso daí permite com que a gente possa crescer bem nos próximos anos, como é a nossa expectativa aí para 2020, de um crescimento de 2,10 e 2,30 para 21, sem ter muito impacto em inflação, né? A gente está vendo aí a inflação super comportada, abaixo da meta aí há alguns anos, e deve continuar assim, mesmo com os juros mais baixos aí que a gente tem sinal. E aí, assim, um pouco sobre o dólar, né? A gente viu o dólar fechando num patamar alto e a gente não espera muito que esse patamar se recupere. A explicação aqui está muito na balança comercial pior que a gente teve, né? Por causa aí desse mundo que cresceu menos. Por conta também da gente estar com juros muito mais baixos. Então, esses juros mais baixos faz com que os investidores estrangeiros busquem menos aqui a nossa
nossos investimentos em renda fixa, né? Mas, enfim, a gente não deve estar vendo aí do patamar atual muitas mudanças. Agora, vamos passar aqui para a área de renda variável, já falando um pouco da 20 em especial, e depois a gente vai entrar no fundo, tá? Aqui, nesse slide, a gente mostra a estrutura da nossa área. Então, eu sou responsável pela estratégia long only, né, onde está o fundo valor, e o Gustavo Kataguiri, que vai estar falando com vocês daqui a pouco, é o responsável pelo valor dividendos, né? A gente tem a ajuda aí de uma equipe de 6 analistas, que, enfim, cobrem aí cerca de 120 empresas, então aí na média 20 empresas por analista, que a gente acha que é um número bem saudável. Então a gente tem mapeado praticamente tudo que a gente pode investir, né? Isso ajuda a gente muito, essa força que a nossa equipe de análise tem, e a gente vai passar um pouquinho pelo currículo das pessoas da área. Vocês vão ver que é uma mescla muito interessante entre gente com muita experiência, com gente nova que foi criada aqui dentro de casa. Além disso, a gente tem a ajuda de uma equipe econômica de ponta, aí são 3 analistas, 3 economistas que nos ajudam muito aí com inputs sobre economia global, economia brasileira, o cenário político, assim, é uma atualização diária que tem nos orientado bastante. Aqui falando um pouco sobre a área, então a gente vê aqui que as coisas que estão pintadas em azul claro são os lugares que deram origem à 20, né? Então, como o Banco Pactual e a Gás Investimentos. A gente vê que muitos de nós trabalham junto há muitos anos e trabalhou nesses predecessores da 20, né? Então, os heads da área e os gestores estão juntos ou trabalharam juntos por bastante tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente vê aqui a turma mais jovem, praticamente todo mundo entrou como trainee aqui na 20 e já, assim, vamos dizer, iniciou a sua carreira aprendendo o jeito que a gente gosta de olhar a bolsa, né, com essa cabeça de longo prazo, análise fundamentalista, e isso eu acho que é muito bom formar as pessoas com essa unidade, assim, com esses princípios aí, que eu acho que a gente está, assim, sempre remando para o mesmo lado, né? Bom, agora vamos falar sobre o valor FIA propriamente dito, né? A gente falou daquele pano de fundo muito positivo para a Bolsa, né? Só que, assim, uma coisa muito importante da gente ter em mente é que, assim, as crises, elas não costumam se anunciar, né? E quando elas vêm, assim, de uma forma muito aguda, né? A gente colocou aqui, nesses 3 gráficos, as 3 piores crises que a gente teve na Bolsa brasileira ao longo aí dos últimos 20 anos. O gráfico da esquerda, ele mostra a pré-desvalorização do real lá em 98, 99. E aí o gráfico do meio mostra a pré-eleição do Lula lá em 2002, e o gráfico da direita mostra a quebra da Lehman lá em 2008. O que esses episódios têm em comum é o fato de que a gente vê que levou em azul, né, um número de dias muito menor para você chegar do que era o teto anterior ao piso, né, do que a quantidade de dias que foi necessário para você reestabelecer o teto, para você fazer um novo teto. Então, esse é um comportamento muito padrão nas crises, né? A sensação de pânico quando as crises vêm, ela é muito intensa, e o estrago, assim como em tudo na vida, é muito mais fácil você destruir do que você construir, né? Então, assim, a grande pergunta que fica é, dado que, assim, as crises muitas vezes elas não são previsíveis, pensa, por exemplo,
evento lá que os Estados Unidos atacou o general do Irã, ou mesmo nesse surto de coronavírus. São coisas que a gente não poderia antecipar em dezembro do ano passado, foram coisas importantes, podem estar aí atrapalhando, graças a Deus, parecem que assim, não vão ser coisas muito sérias, mas poderiam estar atrapalhando a gente bastante, só para a gente ter em mente como surpresas ruins, elas são muito difíceis de serem mapeadas, né? Mas assim, então, dado que assim, surpresas ruins podem sempre acontecer, por um lado, e por outro lado, a gente tem essa visão entusiasmada para a Bolsa, como é que a gente monta a carteira, né? Como é que a gente faz para lidar com essas ideias que podem ser relativamente contraditórias, né? É muito importante que a gente tenha na carteira o que a gente chama de zagueiro, que são aquelas ações que, se tiverem algum percalço, elas vão servir como um amortecedor para o fundo, elas vão cair menos do que a bolsa cai, né? Por outro lado, é muito importante que a gente tenha na carteira coisas que, se a economia for bem, elas vão ir muito bem. Então, a gente tenta fazer uma mescla entre o que a gente chama de zagueiro, que são aquelas empresas muito estáveis, que geram muito caixa, ou que são exportadoras, e que toda vez que tem um estresse, elas vão ganhar mais dinheiro por causa da desvalorização do real, né? Com aquelas empresas nervosas ao PIB, né? E aí a gente colocou aqui 2 bons exemplos, né? Tem a Locamérica, que é uma empresa que, quando a bolsa foi mal, ela foi mal mesmo, mas quando a bolsa foi bem, ela foi muito, mas muito bem, né? E a gente tem o exemplo da Equatorial, que é uma empresa que, quando a bolsa foi mal, até subiu e conseguiu ir bastante bem quando a bolsa foi bem, né? E aí o segredo aqui é que a gente precisa ter assim, uma carteira balanceada, então mais ou menos meio a meio entre atacante e zagueiro. Quando a gente está animado, 60 em atacante, 40 em zagueiro, né? Como é a situação atual. Mas, assim, nunca esquecer de ter zagueiro, né? E a outra coisa muito importante é ter uma boa escalação, ou seja, bons atacantes, bons zagueiros, né? Assim, ter empresas que são mais baratas do que elas deveriam ser, né? Assim, que elas têm todas, assim, tipo, o que a gente chama de potencial de alta, né? Mas, assim, não é fácil você achar essas empresas, e a gente faz algumas coisas que aumentam a nossa chance de achar essas empresas. A gente vai falar de algumas delas aqui, tá? A primeira é focar aonde os outros olham menos, né? Então, o que é isso, né? A gente colocou aqui na esquerda o gráfico do volume acumulado da Bolsa, né? Então, a gente pode ver que em verdinho lá, o que vocês estão vendo, 57 ações, 57 ações são responsáveis por 85% de todo o volume da Bolsa, né? E aqui é onde está a Petro, Itaú, a Vale. Não que a gente não tenha, a gente tem essas ações, mas todo mundo tende a focar mais atenção nessas ações. Desculpa. E a gente, na verdade, acha que as melhores oportunidades estão nas histórias onde os outros estão olhando um pouco menos, né? Que são as mid caps, que são ações que negociam aí desde 20 milhões de reais dia, aliás, de 35 milhões de reais dia, até 5 milhões de reais dia, e essas outras 70 ações, 68 ações, né? Aqui que a gente acha que tem as coisas que estão mais fora de lugar, né? E tem muitas empresas que estão nesse universo e que crescem mais do que essas blue chips, e que, à medida que elas vão crescendo, elas podem ir para essa primeira linha, e elas perdem esse desconto que existe nas empresas de segunda linha, né? Então, aqui tem bastante oportunidade. A gente tem metade do fundo investido nesse segmento aqui de segunda linha, né?
A outra coisa é olhar para as histórias que têm, vamos dizer, um modelo de negócio que pode crescer muito, né? Como, por exemplo, as lojas americanas, que em 2003 tinham só 120 lojas e que hoje tem mais de 10 vezes esse número, né? Apesar das lojas americanas ser uma empresa que, se você olha para os múltiplos, ela é uma empresa cara, se ela continuar a crescer esse número de lojas forte, aí ela pode ter uma ação que suba bastante, como historicamente foi. As lojas americanas hoje na carteira são um investimento pequeno, mas a gente tem na nossa principal investida, que a gente vai falar mais para frente, na Unidas Locamérica, desculpa, uma história de uma empresa que é muito rentável e que cresce muito, fazendo assim, só a expansão da sua frota. Tem uma fórmula de ganhar dinheiro clara e que ela está replicando essa fórmula bastante, né? Uma outra coisa que a gente acha muito importante aqui para aumentar as nossas chances de sucesso é investir nos setores que tenham, vamos dizer, o que a gente chama de vento a favor, né? Que tenham boas notícias aí pela frente, que estejam num ambiente positivo, né? Por que isso? Porque a nossa experiência mostra que você pode explicar coisa como 70% do retorno de uma ação simplesmente por causa do setor que ela está inserida, né? E aí a gente colocou aqui 3 exemplos que são bem emblemáticos, que ajudam a gente a fazer esse ponto, né? Então, assim, entre 2000, assim, na década passada, qualquer siderúrgica que você tenha escolhido deu um retorno que foi pelo menos 2 vezes o retorno da bolsa, né? Você pode ter escolhido a que subiu menos, mas você vai ter ido muito bem no seu investimento. A mesma coisa com as empresas de vestuário no começo dessa década, né? Qualquer empresa de vestuário da bolsa foi bem melhor do que o índice. Ou as empresas de educação aí mais para o meio da década, né? Todas elas foram muito bem. Você pode ter escolhido uma que foi a pior delas, mesmo assim você acertou muito em ter escolhido esse setor. Agora, assim, não é fácil de você antever que setor vai bem, né? Mas algumas coisas que a gente aprendeu no tempo ajudam a gente a ter uma assertividade um pouco maior do que assim, simplesmente achar que um setor vai bem. A gente acha que é muito importante ter 2 coisas para um setor ir bem, né? A gente vê que a demanda vai estar boa, né? Mas a demanda sozinha, ela não ajuda a gente a chegar nessa conclusão. Porque, por exemplo, as incorporadoras, que agora estão bem fortes, vocês devem lembrar que elas passaram aí por um período de boom no fim da década passada, e mesmo vendendo muito apartamento, elas tiveram, vamos dizer, uma performance em bolsa muito ruim, né? Ou as empresas aéreas, que também assim, aumentaram muito de tamanho, mas assim, acabaram não rentabilizando bem os investidores por muito tempo, né? Você precisa combinar essa demanda forte com uma situação onde você tenha um reconhecimento de marca ou alguma vantagem de custo muito claro, né? Um cenário onde você consiga passar preço, ou que você consiga estar sempre ganhando mais do que seus concorrentes, para você transformar essa demanda forte num retorno sobre investimento forte, e aí fazer com que o setor realmente gere dinheiro para o acionista. Aí um pouco aqui sobre a nossa performance, né? Assim, a gente tendo feito assim, só como um pano de fundo, a gente segue à risca essas ideias de estar olhando para onde os outros olham menos e escolhendo setores, pensando aí nos setores que vão ir bem, né? E eu acho que isso tem se traduzido aí numa performance interessante aí para os nossos cotistas, né? E aí, então, está aqui o nosso retorno acumulado no tempo, indo bem melhor do que a bolsa, né? A gente subiu mais de 50% no ano passado,
e a gente aí, assim, desde a criação do fundo, tem aí ido melhor do que os principais benchmarks aí, né? Aqui é um pouco do que a gente mexeu na carteira, né? Então, a gente aumentou bastante a nossa exposição em CEMIG até o fim do ano, né? E a gente comprou aí bastante, a gente aumentou a CEMIG e a gente diminuiu um pouco a Tenda, né? E aí aqui a gente tem uma rentabilidade bem interessante de todos esses papéis. É importante dizer que assim a gente só teve uma contribuição negativa no ano, que foi a CVC. O resto de todas as quase 30 ações que estavam no índice contribuíram positivamente para o nosso retorno no ano passado, né? E aí a gente vê aqui que a Locamérica foi a nossa maior contribuição positiva, né? E aqui a CVC, de fato, foi a maior contribuição negativa aqui, né? Teve uma série de grandes acertos e pequenos erros aqui, né? Então, tanto a Locamérica quanto a Eneva tiveram performances muito fortes, né? A Locamérica subindo aí 70%, 80% no ano, a Eneva subiu, acho que coisa como 140% no ano, fizeram toda a diferença aqui, né? E aí, assim, os setores que mais contribuíram para a nossa performance, o setor de utilities aqui, quer dizer, o setor de energia elétrica, mais saneamento, né, que assim, apesar de ser um setor que é zagueiro, né, a gente conseguiu ter aí uma contribuição muito grande vindo desse setor, porque muitas empresas, assim, elas foram, a gente entendeu as histórias dela, acho que um pouco antes do mercado, como foi o caso da Eneva, que é uma empresa ótima e que, por conta de ter tido o problema de ter sido a MPX lá atrás, acho que muito pouca gente olhava, tinha medo da história, porque ela envolvia achar gás nas reservas da Eneva para produzir energia termoelétrica, mas a gente via que, na verdade, no preço da ação tinha muito pouco risco de frustração, e aí, então, a gente conseguiu, nessa história, ter um retorno muito forte. Então, aqui fica, vamos dizer, uma lição para a gente, que não é porque a ação é um zagueiro que ela não pode subir bastante, né? E aí aqui o setor de logística, que tem sido aí um grande contribuidor para a gente aí desde a criação do fundo. A Tegma sempre foi uma ação que deu bastante dinheiro para a gente, continua na nossa carteira, agora com uma exposição um pouco menor, mas que nos últimos anos, não só a Tegma, como a Locamérica tem ajudado muito a gente aqui. Além disso, o setor de construção, com a Tenda e a MRV, também tem ajudado a gente bastante aí ao longo do ano. Esses são os destaques, né? E aí, passando um pouco para os cases, a gente até falou já de passagem da história da Locamérica, quando a gente estava lá falando sobre as empresas que têm um modelo de negócio que é muito escalável, né? A gente gosta muito da Locamérica, em primeiro lugar, porque ela está aí num setor que tem um vento a favor muito forte, né? Esse setor de locação de carro, ele é um setor que está crescendo muito, né? A gente vê esse crescimento por uma mudança de hábito das pessoas. Vocês devem conhecer muitos exemplos de gente que assim, deixou de ter carro, usa Uber durante a semana, aluga carro de fim de semana, e então, quer dizer, esse lado das pessoas necessitarem menos da posse e estarem compartilhando mais as coisas, fazendo um uso mais racional dos bens, é um negócio que é uma tendência muito forte e que a Unidas Locamérica está assim, inserida como poucas empresas
para capturar essa tendência, né? O modelo de negócio dela também é um modelo muito rentável, né? Porque aqui a escala faz uma diferença enorme. Uma locadora de carros que compra aí 100 mil carros por ano, como ela, a Localiza, compram, tem um poder de barganha junto com as montadoras na hora de comprar os carros que é brutal. Então, essas empresas, elas conseguem aí um desconto de cerca de 25% em relação ao preço lista dos carros, né? Então, elas compram o carro muito melhor do que a gente, elas fazem a manutenção do carro muito melhor do que a gente, elas captam dinheiro a 110% do CDI, 105% do CDI, enquanto se eu ou algum de vocês for tomar um empréstimo para comprar um carro, a gente vai pagar taxas muito mais altas, né? E na hora de vender o carro, elas conseguem vender o carro muito melhor do que uma pessoa física consegue, porque elas têm toda a rede de lojas próprias delas, e aí elas, assim, vendem o carro, às vezes até com lucro em relação ao preço muito descontado pelo qual elas compraram os veículos, né? Então, essa força dessas vantagens competitivas faz com que elas tenham uma proposta de valor que jogue para baixo aí, deixe o preço das diárias muito convidativo. E aí, assim, muitos motoristas de Uber estão cada vez mais, ao invés de terem seus próprios carros, alugando carros, né? Então, a Uber tem uma frota, hoje em dia, tem 700 mil motoristas, dos quais 100 mil já são pessoas que alugam carros de locadoras, né? Tem um espaço enorme, aí um potencial, uma oportunidade gigante para eles gradativamente irem aumentando a exposição dentro dos motoristas de Uber, ao mesmo tempo que as pessoas de fim de semana estão cada vez mais alugando carro e tal, e as empresas estão cada vez mais terceirizando. E o bacana é que, assim, essas três locadoras juntas, elas têm aí menos de metade do mercado, né? Mas a cada ano o mercado, além de crescer bastante, essas montadoras vão ganhando participação de mercado, e é por isso aí que elas crescem aí as receitas a mais de 30% por ano, né? E aí, à medida que elas crescem, elas conseguem gerar valor, porque vamos dizer, o retorno sobre o dinheiro que elas colocam para trabalhar é um retorno bem mais alto do que o custo de capital, o custo de dívida delas, né? Então, a gente vê aí que é um negócio que o crescimento traz muito valor, né? E aqui um pouco das margens da Locamérica, né? É importante dizer como ela está, mesmo sendo a segunda, se aproximando bastante aí dos retornos que a Localiza, que a líder, tem, porque a Locamérica, além de tudo, é uma empresa bastante enxuta e muito disciplinada na hora de fazer um contrato, para não fazer um negócio que não dê retorno para ela, e aí então a gente vê com muito bons olhos o trabalho que a gestão da Locamérica está fazendo. Joia. Vamos passar para um segundo caso aqui, que é o caso da Edux. É um nome esquisito, mas é a antiga Estácio, né? Então, a Edux é a segunda maior empresa de educação do Brasil. Ela tem mais de 300 mil alunos, né, no ensino presencial, e ela tem aí uns 200 mil alunos no ensino à distância, né? Ela, assim, é a empresa das empresas listadas que está com o melhor momento de ensino à distância. A gente vê, assim, como o ensino à distância é uma tendência e que também veio para ficar, né? Ela consegue crescer forte, na casa de uns 20% o ensino à distância, já sendo, vamos dizer, uma linha de negócio que tem 200 mil alunos, né? Então, ela bota para dentro mais alunos no ensino à distância do que qualquer outra das empresas listadas na Bolsa, né? E aí tem uma coisa muito bacana também, é que a gente via na antiga Estácio uma gestão anterior que era uma gestão que não cuidava dos custos direito, tinha
custos docentes, custos de professores muito mais altos do que da principal competidora, que era a Croton, que também mudou para um nome meio esquisito, chamado Cogna agora. Mas aconteceu que em 2018, um fundo de private equity muito bom, que teve, inclusive, investindo na Croton lá atrás, a Advent, se tornou um acionista de referência lá, fez uma série de mudanças na gestão da empresa, e a empresa teve um choque de eficiência fenomenal. Os custos docentes têm caído há 3 anos, né, e tem convergido para o grau de eficiência que a Croton tem, né. Além disso, a empresa está super bem posicionada para fazer aquisições. Ela fez, no final do ano passado, a aquisição da Adtalem do Brasil, né, que é a dona do IBMEC, e a dona da Widening, que é uma marca que é forte no Norte e Nordeste, e a Estácio vai, eu acho que, assim, tocar essas operações bem melhor do que a Adtalem estava tocando, e a gente vê aí, então, uma criação de valor muito grande vinda daí. Tem também, vamos dizer, um crescimento forte vindo dos cursos de medicina. A Estácio é a maior faculdade de medicina do Brasil, né? E assim, existe uma demanda reprimida grande por vagas de medicina, e a Estácio tem conseguido ser quem está mais adicionando vagas aí, e a mensalidade de um curso de medicina hoje em dia é brutalmente mais alta do que a mensalidade dos outros cursos. Então, em média, coisa como 8 a 10 mil reais por mês que um aluno de medicina paga, enquanto um aluno que faz administração no presencial paga, sei lá, uns 600 reais, então, assim, mais de 10 vezes. Então, é uma parte muito rentável, que está dando força para o ensino presencial da Estácio, ao mesmo tempo que o ensino à distância da Estácio está muito azeitado e crescendo bastante, né? E a gente vê que, apesar dessas coisas boas, a Estácio, ela negocia com múltiplos relativamente baixos para uma empresa que tem um retorno sobre o capital investido aí na casa de uns 50%, né? E é uma outra coisa que também empolga a gente bastante, é o fato de que ela é uma história bem cíclica, né? Ela é um atacante, porque se você for pensar, a demanda por cursos superiores, ela está muito linkada com a perspectiva de emprego, né? Uma pessoa costuma fazer faculdade porque sabe que quem se forma pode, assim, ter um salário que pode ser 2 a 3 vezes maior do que o salário que tinha antes de fazer o curso. Por outro lado, a gente vê muito menos gente interessada quando o país está em crise, porque sabe quão mais difícil é você arrumar um emprego no momento que a economia está mal, né? Então, como a gente está vendo agora uma recuperação na criação de empregos, a gente deve estar vendo aí um aumento na captação de calouros. Então, do meu lado era isso que eu tinha para falar, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a atenção e, vamos dizer, a parceria de vocês. Estamos à disposição. E agora eu queria passar a palavra aqui para o meu colega e amigo Gustavo Kataguiri. Obrigado aí, Roberto, pela participação. Bom dia a todos. Obrigado a você, Vinícius. Imagina, até mais. Até o próximo. Valeu. E agora a gente vai receber aqui o Gustavo. Roberto. Gustavo. Bem-vindo. Gustavo é o gestor do FIA Valor Dividendos. Já está há bastante tempo aí no comando do fundo, né? E a estratégia de dividendos, como todo mundo sabe, tendo essa perspectiva de distribuição aí de dividendos, né, o fundo fica menos suscetível à variação específica das ações, né, mas de certa forma, para a diversificação aí da carteira e para aqueles institutos que estão tem uma versão um pouco maior, né, em entrar na renda variável, acho que seria o primeiro bom caminho aí. Então, passo a palavra sem muitas delongas aí, Gustavo, passo a palavra para você comentar um pouquinho aí sobre o que tem sido feito aí no fundo. Não, tá ótimo, Vinícius, obrigado, pessoal, por disponibilizar o tempo aí para a gente
explorar um pouco sobre a estratégia e a performance do fundo, começando aqui por esse slide de número 28, onde a gente apresenta a rentabilidade do fundo desde o início, né? E como o Vinícius bem comentou, o fato da gente investir em empresas que geram um bom caixa, em geral não tem muito endividamento, conseguem repassar preço, tem algum tipo de crescimento também, tudo isso faz com que no médio e longo prazo a gente consiga apresentar uma boa rentabilidade, né? Principalmente nos cenários mais difíceis, que essas empresas boas acabam se sobressaindo, né? Que é quando a gente fala que as fortalezas, as forças das empresas vão acabar aparecendo, tá? E nos mercados de alta, como foram anos como 19, 18, a gente tende também a performar bem, né? Ter uma alta relativamente boa, mas em alguns anos talvez a gente acabe ficando um pouco atrás do Ibovespa, tá? Mas no médio e longo prazo, vocês podem ver que a gente está dando a dobro de rentabilidade de quase que praticamente qualquer índice, né? Seja o Ibovespa, o IDIV ou CDI, IPCA mais 6. E tudo isso ainda com um nível de risco aqui medido pela volatilidade mais baixa do que o Ibovespa, por exemplo, tá? O que faz com que o nosso fundo tenha apresentado uma relação de risco-retorno bem interessante ao longo do tempo, tá? Ano passado também a gente apresentou uma performance bem interessante, tá? Se a gente for olhar a rentabilidade do fundo, ela teve uma distribuição concentrada ali na parte de tecnologia e o setor elétrico, tá? E basicamente não teve nenhum setor ali que a gente teve uma perda representativa, né? O setor de indústrias contribuiu com 0,1 negativo, mas que passa despercebido, tá? Quando a gente olha para frente, tem um outro ponto bem interessante que a gente gosta de destacar, principalmente nesse cenário de juros baixos e ainda mais depois da valorização dos diversos ativos aí em bolsa, que a gente começa a ver o dividend yield do fundo superior ao CDI, tá? A gente sempre tem comentado que a gente tem a meta de ter o dividend yield superior ao juros real, e a gente tem essa estratégia aqui já rodando há 15 anos, e dentro aqui da 20 Gas, e a 7 basicamente já junto dessa parceria com a Caixa, tá? E nesses 15 anos que essa estratégia vem rodando, é a primeira vez que a gente vai ver o dividend yield superior ao CDI, tá? Se a gente projeta ainda o dividend yield de 2021, como vocês podem ver aqui nessa tabela, já chegaria a 5,9%, né? Um crescimento de 35% versus o ano de 2020, com potencial de subir mais 33% no ano seguinte, que iria para 7,8%, tá? E aqui vale ressaltar também que se a gente olhar aquela relação de Net Debt EBITDA, né, que basicamente ela mede o endividamento das empresas contra a geração de caixa delas, essa relação está caindo, tá? O que mostra que as empresas vão conseguir pagar mais dividendo ao mesmo tempo que estão desalavancando seus balanços, tá? Decorrente desse fato de que elas continuam com uma alta geração de caixa, o que gera uma sustentabilidade desses dividendos para frente, tá? E isso daqui que a gente comentou basicamente está refletido aqui nesse gráfico, né? Se a gente for olhar aquelas barras, as barras é o dividend yield do fundo contra a linha verde, os juros, o nominal, e a vermelha, o juros real, tá? Então vai ser a primeira vez que a gente vai estar vendo o fundo com um dividend yield superior ao CDI, o que indicaria que essas empresas de yield deveriam começar a se apreciar em algum momento do tempo, né? Assim como a gente viu os fundos imobiliários, por exemplo, que tem esse componente de renda subir de forma significativa no passado, a gente acha que em algum momento isso deveria começar a se refletir também nos ativos listados em bolsa. Tá? E aí, falando sobre
os nossos principais investimentos e também o que aconteceu no passado, isoladamente a TOTVS foi o ativo que mais contribuiu para o fundo, com quase 10 pontos percentuais na cota, tá? A gente estava vendo que o pior já tinha passado, né? Depois de uma crise ali que durou alguns anos, a confiança baixa, todo mundo segurando investimento em tecnologia, no momento que a confiança voltaria com a eleição ali no final de 18, a gente vê que, na verdade, tinha uma demanda reprimida ali, né, em tecnologia. Se a gente olha o gráfico superior à direita, a linha laranja mostra a receita da TOTVS ano a ano e azul o PIB, tá? Dá para ver que tem uma elasticidade, ela funciona para cima e para baixo, né? E agora que a gente está voltando para um ciclo de crescimento, a gente deveria ver de novo essa elasticidade funcionar para cima, com um adicional que teve muita demanda reprimida dos últimos anos, com todo mundo segurando esses investimentos, e ainda vale a pena citar que a tecnologia evolui cada vez mais rápido, ou seja, se as empresas ficaram nos últimos 3, 4, 5 anos sem investir, tem uma defasagem grande aí nos sistemas das empresas, e isso traz muita eficiência também, tá? Que basicamente é o que a gente começou a ver ao longo do ano passado, tanto que esse setor de software é um setor que cresceu algo próximo de 10% ao longo de 2019, mesmo com a economia tendo um ritmo de crescimento bem inferior a isso, tá? Fora isso, todas as questões que a gente também vinha citando de uma troca de gestão, um novo modelo de negócios, a gente via que no final do dia tinha um ganho de eficiência adicional para extrair também na empresa, tá? E nada disso estava precificado há um ano atrás, tá? Hoje, por outro lado, a ação já reprecificou relativamente bem, mas a gente ainda continua acreditando que tem muitas opcionalidades, principalmente da linha do TechFin, né? Que é basicamente o fato da TOTVS ter uma base de clientes muito grande, com um lock-in, né, fidelidade bem elevada. Todo mundo que já participou de troca de uns sistemas sabe o quão doloroso e em geral é contra trocar, apesar de ninguém ser muito feliz com o software que tem também. E aí, quando você junta tudo isso ao fato de que o lucro do setor de tecnologia é relativamente baixo no Brasil e no mundo também, mas o lucro do setor bancário, principalmente do Brasil, é muito elevado, faz com que as TOTVS tenham uma opcionalidade ali de um crescimento de lucro substancial, tá? Só para se ter uma ordem de grandeza do quão relevante isso pode ser, para cada R$1 bilhão de carteira de crédito que é irrelevante no sistema, né, ou irrelevante no lucro de Itaú, Bradesco, Santander, etc., a gente calcula que a TOTVS podia gerar algo com 40 a 50 milhões de lucro, que a gente estaria falando de 1/5 mais ou menos do lucro da empresa, tá? Então, é um negócio que ao longo dos próximos 2, 3 anos pode ser significativo e levar essa empresa para um outro patamar, tá? E tudo isso que a gente comentou fez com que, ao longo do ano passado, a TOTVS apresentasse essa performance bem interessante, tá? À medida que o mercado foi vendo esses eventos de melhora de resultado, ganho de eficiência, aceleração do crescimento, ganho de margem, aquisições que gerassem valor, a ação foi reprecificando. E esse slide é uma outra forma de ver o porquê que a ação subiu tanto, tá? Então, basicamente, você tem ali alguns componentes de geração de valor representado pelo ganho de margem, maior crescimento, redução do custo de capital, também um cenário macro mais positivo, tá aqui, explicam o porquê da valorização do ativo. A TOTVS, por outro lado, com toda essa valorização que o ativo teve, a gente acabou reduzindo um pouco o peso no nosso portfólio, e atualmente uma das maiores investimentos que a gente tem aí no portfólio, na verdade o maior hoje, se a gente atualizar o portfólio, é a CEMIG, tá? A CEMIG, ao longo de 2019, por outro lado, ficou parado, tá? Apesar do mercado ter subido de forma significativa, o índice do setor elétrico também ter subido de forma significativa, tá? E a empresa continua melhorando, ainda que num ritmo menor do que o mercado esperava,
tá? Ela continua reduzindo seus custos operacionais, ganhando eficiência, renegociando sua dívida, rolando ela em custos inferiores ao atual, e tudo isso faz com que a gente veja a empresa negociar 8 vezes lucro para 2020, tá? Se a gente ajustar alguns ativos como a Light, Taesa, que subiram de forma significativa no passado, a gente estaria vendo uma relação de preço-lucro ajustado ali de 5,9 vezes, tá? No mundo de hoje, acho que não existe nenhum ativo nesse patamar. E tudo isso ainda vale a pena citar que assim, a gente vê como a gente vê muita margem de segurança, assim como a gente estava vendo na case da TOTVS ano passado, que não precisava de muita coisa para justificar o preço da ação, tá? Então, a gente cita aqui alguma dessas opcionalidades que estão fora da conta, seja a compensação por uma coisa que o setor chama de GSF, que é basicamente o fato de não ter chovido muito nos últimos anos, opcionalidades de renovação de concessão, alguns tributos, ganhos de eficiência adicional, venda de ativo, tudo isso ainda pode fazer a ação se reprecificar ao longo do tempo. E acho que tem alguns pontos adicionais que a gente espera que a empresa continue melhorando a gestão, tá? E acho que a gente teve um sinal interessante no início desse ano, uma vez que a empresa acabou de trocar o CEO. Em geral, quando isso acontece, esse novo presidente vem com um mandato de fazer alguma coisa diferente e ter também alguma liberdade e autonomia para trocar, seja pessoas ou mesmo a estratégia da empresa, tá? A gente conhece bem esse CEO, foi o presidente da Transmissão Paulista, que foi um dos principais investimentos que a gente teve ao longo dos últimos 7 anos, tá? Então a gente também está bem confiante com esse ponto, assim como a troca de gestão foi importante no case da TOTVS, a gente também vê isso daí como um ponto relevante aqui no case da CEMIG para esse ano, tá? E aí a cereja no bolo que pode acontecer em algum momento do tempo, a gente não acredita que nem nesse ano, nem no ano que vem, tá? É a questão da privatização da CEMIG. A gente sabe que tem uma questão fiscal que deve demandar com que a CEMIG seja privatizada ao longo do tempo. Tem toda uma questão complicada de se vencer no curto prazo, que a base ali do governo atual, né, do novo, é relativamente baixa ali, perto do necessário para se aprovar uma mudança que permita a venda da CEMIG, tá? Mas, de qualquer forma, isso está fora do preço, tá? E como a gente pode ver aqui no slide seguinte, o fato da empresa estar desalavancando e melhorando sua operação, seus resultados, vai possibilitar com que ela venha aumentar de forma significativa os dividendos nos próximos anos, tá? Que é o que a gente acredita que também pode ajudar a fazer com que a ação performe e reprecifique ao longo do tempo. Tá. É isso. Bom, aqui vocês puderam ouvir um pouco do que os gestores estão fazendo aí, tanto no valor RPPS, né, mencionado aí pelo Roberto, algumas estratégias de investimento, um pouco do racional, questão de perspectivas. O Gustavo acrescentou aqui com relação à gestão do valor dividendos. A gente só tem a agradecer aí a presença de vocês no nosso webinar, né, a possibilidade de conhecer um pouco do que está sendo feito com o dinheiro de vocês ali dentro do fundo. Como eu falei no início, caso vocês tenham alguma questão, alguma coisa pontual, podem mencionar no chat a pergunta ou encaminhar diretamente para a Caixa, né? A gente faz a ponderação ali e responde para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradecer novamente aqui aos gestores, agradecer a vocês aí pela presença e nos vemos aí na próxima oportunidade, que a gente pretende aí fazer essas conversas aí com um pouco mais de frequência. Muito obrigado a todos aí e até a próxima. Obrigado, pessoal.